Muito bem, pessoal, estamos começando mais um encontro do NEFI, hoje sob a direção aí da linha Estudos Bíblicos, e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho e a pós-modernidade. O que é pós-modernidade? Ela afetou a dinâmica do evangelho? Não afetou? Quais os impactos que a pós-modernidade trouxe? Enfim, hoje nós vamos falar então um pouco sobre esse assunto, discutir um pouquinho a respeito desse tema. E claro, né, antes de nós começarmos aí a nossa apresentação e depois as perguntas, claro, quero convidar você a seguir o Nefi lá no Instagram, @Nefi Estudos, fique por dentro aí do nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de participantes no WhatsApp, nosso link está na bio lá do Instagram do Nefi, tá bom? E claro, né, tem aqui o canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e é um prazer ter vocês conosco, tá bom? Divulguem o Nefi em suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, beleza, galera? Pessoal, sem mais demora, já quero compartilhar a tela com vocês aqui. E hoje nós vamos falar então sobre o Evangelho e a pós-modernidade, o que é isso, né? Afinal de contas. E eu quero conversar um pouco sobre esse assunto e também depois lançarmos algumas discussões a respeito desse tema do Evangelho e a pós-modernidade, né? A primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né, é o que é pós-modernidade, né? É preciso nós compreendermos o conceito. E para compreendermos o conceito de pós-modernidade, é preciso voltar um pouco na história, né? Porque antes da pós vem a modernidade, né? A modernidade vem do iluminismo e a modernidade é um projeto, né? Um projeto pelo qual a razão ela guiaria o homem e levaria o homem a uma autonomia. Geralmente existem leis externas ao homem, então você tem leis religiosas, você tem leis jurídicas, né? Então é algo externo, interno, né? De fora para dentro. E o projeto da modernidade seria, a partir da razão, o homem conseguir se guiar, né? O homem conseguir, enfim, levar a sua vida autonomamente e, a partir da razão, construir uma sociedade melhor, construir uma comunidade melhor. Então, o grande centro do projeto da modernidade é a razão, né? Quando a gente fala de razão, evidentemente a gente fala de ciência, a gente fala de tecnicidade, e assim a modernidade ela foi avançando. É claro que a modernidade ela teve os seus efeitos benéficos, né? É claro que a ciência, por exemplo, ela progrediu muito a partir, né, da modernidade, mas com as duas grandes guerras, esse modelo, esse projeto da modernidade, ele começou a ser muito questionado. Então, você tem as duas grandes guerras mundiais, você passa também a ter um questionamento se a razão não seria, por um acaso, um projeto eurocêntrico, né, de poder, né, um projeto arrogante. E a partir desses questionamentos, a pós-modernidade ela emerge, então ela surge, tá? Mas o que é então esse conceito de pós-modernidade? Nós podemos, num tweet, talvez poder resumir a pós-modernidade como o fim das grandes narrativas, ou então
o fim da utopia moderna, né? Alguns têm essa nomenclatura. Todos nós, existem várias narrativas transitando, né, no mundo. Eu estou terminando de ler um livro do Os Guinness, A Grande Busca pelo Sentido da Vida, lançado pela Mundo Cristão, recente. E o Os Guinness ele vai dizer que, quando se fala de narrativa, nós temos três grandes narrativas no mundo, né? O Os Guinness ele até coloca essas grandes narrativas como famílias da fé. Então, nós temos uma narrativa oriental, onde a fonte da realidade é a busca impessoal do ser. Então, você tem o budismo, você tem o hinduísmo, né, por exemplo. Você tem uma segunda família da fé, ou uma segunda grande narrativa, que seria a narrativa ou a família secular, onde a fonte da realidade ela vem do acaso, ou ela vem, então, do determinismo, né, do existencialismo. Então, você tem aí, a partir daí, o ateísmo, o agnosticismo, né, enfim. E existe também uma terceira família da fé, ou uma terceira grande narrativa, vamos dizer assim, que seria a família abraâmica, né? E essa grande narrativa dirá que a fonte de toda a realidade é um Deus criador, um Deus pessoal, um Deus infinito que se relaciona com a criação, né? E a partir dessa narrativa abraâmica veio o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, enfim. Só que com a pós-modernidade, a pós-modernidade ela defende que a razão, na verdade, ela nunca existiu. A razão, na verdade, ela seria apenas uma criação metafísica. Então, se a razão ela nunca existiu, ela não tem força para guiar a humanidade. Ela não tem influência suficiente para direcionar os rumos da humanidade. Inclusive, existem pensadores que defendem, né, a tese de que tudo não passa de um mero discurso sobre a realidade. Então, todo o nosso entendimento de realidade, na verdade, é um discurso. E sendo ela um discurso, nós estaríamos, então, diante da narrativa, ou seja, se não passa de um mero discurso da realidade, a realidade seria uma narrativa, né? Aquilo que nós entendemos da realidade seria, então, uma narrativa. E se a gente entende e passa a compreender um pouco mais essa questão da pós-modernidade, e se a realidade, na verdade, não passa narrativa, então nós precisamos fazer uma segunda pergunta, além do que é pós-modernidade, que é o que sobra? Porque se tudo é narrativa, onde está a realidade? Né? E eu fiz questão de colocar uma gravurazinha que eu acho que discrimina bem a respeito da pós-modernidade, ou melhor, um dos efeitos da pós-modernidade, que é a pós-verdade, né? Então você vai ver aí, né, o Descartes no canto esquerdo aí, né, no caso da verdade, penso logo existo, frase, né, clássica de Descartes, e tem a pós-verdade, que é um homem dizendo, acredito, logo estou certo. Nós precisamos entender que, quando se fala de modernidade e pós-modernidade, nós estamos diante de dois projetos. Então, de um lado, você tem a modernidade, e a modernidade, no seu bojo, ela tem a racionalidade, a razão, né? A razão como forma de se compreender a realidade. Você tem a segurança, né, que é oriunda dessa racionalidade.
e você tem o caráter organizacional também. Só que, quando se fala em pós-modernidade, essas estruturas elas já não dão conta, elas já não são mais suficientes, porque enquanto na modernidade há uma organização e há uma segurança, há uma certa ordem, tudo bonitinho ali, na pós-modernidade nós vamos nos deparar com uma liberdade total. Tudo posso. Na pós-modernidade, nós vamos nos deparar com o relativismo. Ou seja, a verdade como sensibilidade. Ou seja, não, essa é a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Ou seja, não há um fomento de uma investigação séria para se compreender, para se chegar à verdade. Porque, afinal de contas, se tudo é relativo e se tudo é narrativa, então eu não tenho por que me lançar numa busca investigativa acerca do que quer que seja. Na pós-modernidade, os valores não são mais o que parecem ser, o que pareciam ser, né? Coloquei até como exemplo a questão de fidelidade, mas eu poderia colocar outros exemplos também. Ou seja, o Bauman, Zygmunt Bauman, filósofo polonês, ele escreveu um livro há anos atrás chamado Modernidade Líquida, né? E o Bauman vai nessa modernidade líquida, ele vai tratar mais ou menos sobre essa questão da instabilidade pós-moderna. O Habermas também vai falar sobre isso, e o Habermas vai meio que tentar resolver o problema trazendo razão científica e razão comunicativa, que talvez seria necessário. Todos nós, às vezes, tratamos as coisas de uma maneira com uma razão científica e, às vezes, separando em duas categorias, talvez a gente poderia... enfim, essa ruptura não seria total. Mas, de todo modo, existem esses dois projetos. E nós nos vemos hoje nessa pós-modernidade, né? Muito marcado pela pós-verdade, né? Ou seja, a verdade ela é relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Então, essa é a nossa era atual. Mas nós precisamos também pensar a respeito do Evangelho. Quais influências a pós-modernidade tem exercido sobre o Evangelho? Quais os impactos, principalmente na comunicação do Evangelho? E, bom, nós vamos ver no Evangelho duas situações. A primeira situação é um consumo religioso. Um consumo religioso onde não há uma reflexão profunda acerca da espiritualidade, acerca do sagrado. A relação de consumo religioso, ele se dá apenas naquilo que pode agradar aos meus ouvidos. E, a partir daí, vêm os discursos reducionistas. E eu coloquei aqui 5, enfim, discursos, né, ou evangelhos, né, se é que posso dizer assim, muito presentes, né, principalmente aqui no Brasil, inclusive essa categorização, né, essa ilustração não é originalmente minha, evidentemente, é do meu professor Renan Brito, mas eu quis trazer também para o NEFI, porque eu acho interessante a gente pensar um pouco a respeito.
Então, nós temos, nesse evangelho pós-moderno, nós temos aí o evangelho da prosperidade, né? Nós temos, ou teologia da prosperidade, enfim, nós temos aí o evangelho coaching, né? Aquele evangelho de performance, de excelência. Nós temos um evangelho de libertação e ideologias políticas. Inclusive, o David Koyes tem até o livro Visões e Ilusões Políticas, em que ele vai falar exatamente sobre isso, sobre as idolatrias por trás das ideologias políticas. E muitas vezes há um afã, há uma tentação de se ligar o evangelho a alguma ideologia ou espectro político, principalmente direita, esquerda. Nós temos também um evangelho ou uma teologia dogmática, aonde o evangelho ele não passa de verdades proposicionais, ou seja, o evangelho ele são meros conceitos pelos quais eu absorvo, compreendo e ok, beleza, tô firme na rocha. E por fim nós temos um evangelho místico. O que eu estou querendo dizer com místico, né? Onde tudo que importa são as experiências. Tudo que importa tudo que importa é o sobrenatural. Nada mais importa. E é claro que em cada um desses discursos nós temos problemas, né? É evidente que a Bíblia fala de prosperidade, é evidente que a Bíblia ela fala sobre justiça, né, justiça social, é evidente que a Bíblia ela fala acerca de sermos excelentes, né, naquilo que fazemos, nas atividades que desempenhamos. É evidente que a Bíblia ela traz conceitos, e é evidente que nós temos experiências com Deus, né, experiências por meio do Espírito Santo. Mas o Evangelho ele não pode ser reduzido a algum desses discursos de uma maneira isolada. Porque se nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso olhar precisa ser um olhar macro. O nosso olhar ele precisa ser um olhar da totalidade. O nosso olhar, na verdade, ele precisa ser um olhar para toda a narrativa bíblica. Entendem? Porque senão eu começo a cair nesses discursos e quando nós menos percebemos, nós estamos nos tornando apenas consumidores de discursos religiosos que nos agradam, que, enfim, são músicas para os nossos ouvidos. Então, se esses são os impactos da pós-modernidade no Evangelho, ou na maneira como o Evangelho é comunicado, o que nós precisamos fazer para voltarmos ao início de tudo? A discernir e entender o que é o verdadeiro Evangelho. Primeiro, nós precisamos retomar ou relembrar os fundamentos da fé. E os fundamentos da fé são 4. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, mas não é primeiro, segundo, terceiro, não, tá? Só elencando mesmo. Fundamento da nossa fé, por exemplo, a razão é um fundamento da nossa fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela é oriunda do conhecimento da palavra, né? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? O apóstolo Paulo já vai dizer isso para Timóteo, né, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O outro fundamento da fé é sentimento, é a experiência que o Espírito Santo produz em nós. Então, as sensações
que o Espírito Santo nos causa também são parte fundamental, também é uma parte fundamental da nossa fé. Um outro fundamento super importante é confiança, o repouso do nosso coração em Deus. E, por fim, o fundamento da nossa fé é a prática. Até porque, e eu fiz questão de colocar isso no slide, um discípulo de Jesus ele se revela na caminhada. Fé, ela não é sinônimo de inércia. Muito pelo contrário, a fé ela é dinâmica, né? O dínamos. Ou seja, você se arrepende dos seus pecados, você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você, enfim, você abraça o Evangelho e você quer viver o Evangelho no seu dia a dia e comunicar esse Evangelho no dia a dia. Então, razão, sentimento, confiança e prática. Fundamentos da fé. Então, talvez é a primeira coisa que nós precisamos pensar em meio aos discursos, né, pós-modernos do Evangelho. Mas aí surge a pergunta, tudo bem, nós identificamos que discursos como teologia da prosperidade, coaching, enfim, são discursos reducionistas. Nós entendemos os fundamentos da fé, e cada um deles é importante, mas o que é o verdadeiro evangelho, né? O que é o grande evangelho? E nós podemos resumir o verdadeiro evangelho, tentar, pelo menos, né? Em algumas características, né? O verdadeiro evangelho é um evangelho cristocêntrico. Ou seja, o reino de Deus, ele é inaugurado na cruz, ele é inaugurado na morte e na ressurreição de Jesus. O evangelho, ele tem Cristo como centro. O verdadeiro evangelho, ele é pneumatológico, né? Ou seja, a salvação do cosmos, ela é uma obra do Espírito. Logo, o reino é obra do Espírito de Deus. O verdadeiro evangelho, ele é teocêntrico, porque Deus, ele está trazendo a restauração de todas as coisas a partir da missão dele, que nós conhecemos como Missio Dei. Deus está trazendo a restauração de todas as coisas, porque ele é rei. Quando a gente fala de verdadeiro evangelho, nós estamos falando de um evangelho missional, porque nós, como igreja, nós expressamos como o mundo deve viver em sociedade, né? Eu gosto muito da música do Marcos Almeida, quando ele diz, na terra daqui eu vivo a terra do céu. E a igreja, ela é isso. A igreja, ela é esse viver o céu na terra. Essa é a missão da igreja. O verdadeiro evangelho, ele é um evangelho cósmico soteriológico, porque toda a vida humana, no contexto criacional, vai ser restaurado. E, por fim, o verdadeiro evangelho, ele é uma história de redenção. A narrativa bíblica é uma história de redenção. Todos os atos de Deus na Bíblia são atos redentivos, são atos que visam a redenção. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali o drama das Escrituras, né, que o Michael Gorril e o Craig Bartholomew vão dizer. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós estamos diante do enredo da salvação, né, como o Bernardo Shaw vai dizer também, né, no título do seu livro.
A Bíblia é uma narrativa de redenção. Então, a Bíblia, ela não pode, o Evangelho ele não pode, a Bíblia não pode ser observada apenas, ela não pode ser observada por um fragmento. O nosso olhar, ele precisa ser um olhar total. Nós precisamos entender o panorama todo para que nós possamos compreender o verdadeiro evangelho, para que nós possamos compreender aquilo que de fato é verdadeiro e o que é discurso. Eu falo o que chega aos nossos ouvidos, né? O que é real do evangelho e que é um discurso reducionista, entendem? Então, observar essa narrativa bíblica como um todo, né? Um dos efeitos da pós-modernidade no evangelho, sem dúvida, é o liberalismo teológico também, né? O liberalismo teológico também é um retrato da pós-modernidade. Então, voltar o nosso olhar ao verdadeiro evangelho e aos fundamentos da fé são indispensáveis num mundo cada vez mais pós-moderno, num mundo onde há tantas narrativas em curso. Nós precisamos entender a verdadeira narrativa, a grande e verdadeira narrativa, que é a narrativa bíblica. Todo ser humano, ele se apropria de uma narrativa, ainda que de maneira não intencional, ou de uma maneira inconsciente. Mas todo ser humano, ele possui uma narrativa, né? E a narrativa é muito importante, porque a narrativa, ela condiciona o nosso olhar com relação à realidade e o modo como nós entendemos essa realidade observada. Então, entender a narrativa bíblica é muito importante. Tem uma frase do meu professor que eu também destaco aqui nesse encontro, que a Bíblia é, em essência, missional e foi escrita para manifestar a realidade de um único Deus verdadeiro sobre toda a criação. A Bíblia, ela não é um livro teológico. A Bíblia, ela não é um tratado teológico. A Bíblia é a revelação de quem Deus é. E é a revelação do propósito dele para o seu povo. A Bíblia, ela é a narrativa redentiva, né? E é maravilhoso, é lindo quando nós entendemos isso, porque nós vemos o amor, o cuidado, a beleza de Deus em todos os seus atos na história, sabe? Então é muito bacana, é muito legal quando a gente passa a olhar a Bíblia sob esse aspecto, né? Antes de passar para as nossas perguntas, nós sempre damos dicas de livros, né, ao final da parte positiva, e eu quero indicar 2 livros aqui. O primeiro deles é o Drama das Escrituras, né, do Craig Bartholomew e do Michael Gorin, editora Vida Nova. O Drama das Escrituras, lançado em 2017, salvo engano. E esse livro do Os Guinness, recente, né, lançamento recente da Mundo Cristão, A Grande Busca pelo Sentido da Vida. O livro O Drama das Escrituras vai tratar exatamente desse panorama da Bíblia, né, a Bíblia como uma narrativa de redenção, a missionalidade que há ali nas Escrituras. E esse livro do Os Guinness, ele é muito importante para nós entendermos exatamente a respeito das narrativas enquanto um fator importante para nós entendermos
o sentido da nossa vida, né? Então, são dois livros muito legais, enfim, a gente super recomenda. E vamos para as perguntas. Bora passar para as perguntas, para a gente pensar um pouco sobre o assunto, que é bem legal, muito legal esse tema. E eu já quero começar com uma pergunta bastante provocativa, que é o seguinte: a pós-modernidade ela vai dizer que as grandes narrativas elas acabaram. Fim das grandes narrativas, né? As grandes narrativas elas já não conseguem mais aderir, né, ao mundo contemporâneo, enfim. E eu quero perguntar o seguinte: as grandes narrativas elas de fato ruíram? As grandes narrativas elas de fato acabaram com a pós-modernidade, como alguns pensadores, né, alguns filósofos entendem? As grandes narrativas acabaram, ruíram ou não? É, o que eu percebo é que depois que tudo deu ruim, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o ser humano ele ficou meio perdido, né? E acho que a pós-modernidade ela vem muito como aquilo que você comentou, uma busca pelo sentido, justamente porque tinha um motivo básico depois do iluminismo, um motivo básico que algumas pessoas podem chamar como cosmovisão, como fé e segurança, que era o progresso, né? E as pessoas progrediram tanto com o avanço tecnológico que acabaram se destruindo, o que é triste, mas é engraçado, o rumo que as coisas tomaram. E depois disso, eu acho que quando se fala que as grandes narrativas acabaram, na verdade, acho que está falando mais especificamente sobre essa fé no progresso que algumas ideologias propõem, né? O capitalismo propõe o progresso de um jeito, o comunismo de outro, eh, as políticas identitárias de outros. Mas depois que tudo deu ruim, eu acho que elas ruíram no sentido de que as pessoas elas percebem que é um pouco mais complicado progredir na história, alcançar um bem comum social. Mas agora dizer que elas ruíram de fato, eu já acho que não, porque a sociedade ela é guiada por um motivo básico. E aí a nossa tarefa talvez seja identificar qual que seja esse motivo básico que tem guiado as ações da humanidade, entende? Porque, por exemplo, nós vemos eh, muitas direções que a humanidade está caminhando e nem sempre elas têm alguma coisa em comum, parece. Aí, por exemplo, você vê ultimamente como tem surgido aquela ideia dos Red Pill, esse povo tudo aí, com um motivo básico deles, que é ser, sei lá, ser um homem sigma. Aí você vê também, só para exemplificar, tantos outros grupos ali que encontraram o seu motivo básico de existência, e ali, a partir daquele motivo, eles analisam toda a realidade e definem um destino para eles, né? Então, acho que dizer que as grandes narrativas de fato ruíram, talvez a gente pode dizer que os esquerdistas não têm mais tanta fé no comunismo. Aí talvez seja interessante dizer depois que a União Soviética caiu, ou então dizer também que os liberais não têm mais tanta fé assim em Hayek, porque a China está desafiando todas
as teorias econômicas. Então, talvez essas narrativas ruíram, mas é, o homem, indivíduo e coletivo sempre vai ser guiado por alguma narrativa que vai caminhar ele para alguma direção. Eu também concordo. É, eu creio que as grandes narrativas não ruíram, como alguns entendem, exatamente por causa disso. Todo ser humano, ainda que de maneira inconsciente, ele se apropria de uma narrativa. Pode não ser uma narrativa cristã, mas ele vai se apropriar de alguma narrativa a partir disso, interpretar a realidade, interpretar o mundo, interpretar as coisas. Então, eu também não acho, até porque quando a gente fala de grandes narrativas, né, de metanarrativas, nós estamos falando de algo muito grande. Então, grandes narrativas não seriam superadas assim. Grandes narrativas construídas há séculos e séculos e séculos, e de repente acabar, né, sei lá, 70 anos, 60. A Segunda Guerra foi de 38 a 45, né? Acho que é 37, 38, 45, a Segunda. Mas, de fato, eu, eu concordo que a razão ficou bastante abalada, principalmente pós Auschwitz e Hiroshima. Isso eu concordo, né? Eu concordo, porque é a esperança do progresso, e no progresso enquanto construtor de uma sociedade melhor, justa e igualitária. E isso não se concretizou. Pelo contrário, as duas grandes guerras mostraram totalmente oposto. E daí a descrença. Só que é aquela coisa, né? Se você está descrente com alguma coisa, você precisa colocar outra coisa no lugar. É a mesma coisa do tentar fazer uma aplicação do ídolo, porque eu acho que também é a mesma coisa. Coração do homem, ele não fica sem ídolo algum. Se Deus não é o centro do seu coração, alguma outra coisa é. Então não tem como adotar uma neutralidade ou uma imparcialidade assim, não, vazio de tudo, sem. Não tem como. Eu também não acredito muito nisso, não. Então eu não acho que as narrativas também, as grandes narrativas, ruíram. Não, elas podem ter sofrido abalos consideráveis, de fato, sim. Mas a ponto de ruir, a ponto de acabar, né? O fim da utopia moderna, né? Acho que é o Lyotard que falava isso. Não, isso acho que não. Isso acho que não. Bom, deixa eu ver se tem mais. Rael, quer falar mais alguma coisa antes de nós irmos para dois ou podemos seguir? Tá tranquilo? Alguém? Não, vamos lá. Agora é o seguinte: as grandes narrativas não ruíram. Pronto. Agora, a pós-modernidade, ela impactou o evangelho? Se sim, como? É, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que sim. Ela impactou toda a nossa forma de viver, né? E observar aquela caricatura ali do Descartes com o camaradinho ali do lado dele que ele acredita, porque ele acredita, é assim que as coisas funcionam hoje em dia, né? Eu acho que uma coisa interessante que a pós-modernidade pode ter causado uma sensibilidade em algumas igrejas, em alguns pensadores,
foi na questão do racionalismo, né? Acho que até a modernidade ali havia muito essa tendência dogmática da fé, que acho que ela era só uma parte do evangelho. E quando na pós-modernidade essa busca pelo sentido, pela experiência, ela começa a acontecer, então não basta mais me convencer, porque aparentemente aquilo que era convincente no racionalismo trouxe guerra. O avanço tecnológico, o desenvolvimento científico não deu tão certo. Então, eu preciso sentir também. Nesse sentido, acho que impactou positivamente por contrariar um pouco esse reducionismo racionalista que alguns tinham eh, em relação à Bíblia. Por exemplo, tem um teólogo, eu tenho quase certeza que é o James Orr, que ele começa ali a elaborar o conceito de cosmovisão. E para ele, a cosmovisão, ela é um pensamento, uma forma de encarar a realidade a partir de um pensamento, de conjuntos teóricos. E isso lá na frente vai ser reinterpretado por Kuyper. Acho que James Sire, eu não sei pronunciar, meu inglês é péssimo, mas ele fala também sobre isso e é algo que no segundo livro dele sobre o Cosmovisão, que se eu não me engano já é o Dando Nome ao Elefante, isso é. Ele já também faz essa mudança, né, de uma perspectiva racional da cosmovisão para uma coisa mais abrangente. Nesse sentido, acho que a pós-modernidade impactou positivamente, mas ela também traz muitos desafios, principalmente ao lidar com o sentimento das pessoas, né? Porque é muito complicado. E aí é uma coisa que os evangélicos erram demais, que é do tipo, não saber lidar com pessoas de outras religiões, não ter respeito pelo sentimento de outros, etc. E aí, isso acho que é um pouco. Ficou mais evidente por causa da pós-modernidade, por causa desses lugares de fala, o lugar de fala do cristão e o lugar de fala do praticante de uma religião de matriz africana ou de matriz asiática. Mas, enfim, eu acho que tem vários impactos, né? Tem um livro bom do César Moisés de Carvalho, né? Chama Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Ele, na parte um do livro dele, ele fala sob uma perspectiva mais racional, e na segunda parte do livro, é isso aí. Eu tenho aqui também. Não sei se está aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Aqui, ó. É que não tá focando, mas é legal. Eu gosto muito do César Moisés. Ele bate muito nos calvinistas, né? Mas eu gosto dele. Acho que ele é um dos mais brilhantes assembleanos que a gente tem, na minha visão. É, Então, na parte 2 do livro, ele já fala sobre uma perspectiva não racionalista, né? E ele tem críticas também ao próprio conceito de cosmovisão calvinista, né? Que originalmente vem dos calvinistas. Ele faz uma crítica que até o Guilherme de Carvalho concorda com ele em certo aspecto, que é sobre a tendência dos racionalistas da fé, né, de interpretar o cristianismo numa perspectiva muito dogmática ali e perder as outras coisas que o cristianismo pode oferecer. Mano, muito bom. Gente, esse livro do César Moisés Carvalho
Pentecostalismo e Pós-Modernidade, CPAD. Gente, um livraço, né? Recentemente o César escreveu também, né, com a sua filha, Cefra, a Teologia Sistemática Carismático Pentecostal, Pentecostal Carismática, vice-versa, pela Thomas Nelson, no Brasil, inclusive. É, e isso que você falou, o Israel, é muito legal, essa questão de um racionalismo reducionista, né? Enfim, que de alguma forma impacta, né? Impactou muito, né? Enfim, também acho que a pós-modernidade, enfim, impactou o evangelho como impactou tudo praticamente, né? Por isso que quando o Gorrinho e o Bartolomeu, quando eles vão falar do drama das escrituras, né, esse retorno à narrativa bíblica, eu acho muito interessante, porque é uma forma de nós, mesmo com a pós-modernidade, nós voltarmos o nosso olhar para a Bíblia como um todo. E é isso que realmente importa, né? Eu vi também, cara, eu vi hoje, inclusive, um vídeo do Vitor Fontana. Nossa, demais esse vídeo. É um vídeo curtinho, é o Reels, inclusive é um vídeo dele junto com o Instituto Schaefer, acho que para divulgar um evento que vai ter lá no Nordeste, promovido pelo Instituto Schaefer. O Vitor Fontana vai falar muito sobre autonomia subjetiva, né? E ele vai utilizar exatamente essa questão da verdade, como essa colocação da verdade como algo subjetivo, e como isso interfere no evangelicalismo, como que isso interfere também na vida comum. Eu achei bem legal esse vídeo também, é um vídeo recente, tá lá no Instagram dele, depois quem quiser olhar, é bem interessante. Mas, de fato, o evangelho foi impactado, foi tão impactado que a gente até colocou nos slides, né, alguns exemplos, né, de discursos, né, reducionistas que são exemplos, né, dos impactos da pós-modernidade, né? Bom, mais uma pergunta provocativa é o seguinte: nós falamos, quando a gente fala de pós-modernidade, é impossível não falar do Bauman, né? O Bauman tem a sua obra Modernidade Líquida. Bauman também escreve vários outros livros a respeito. Tem um livro do Bauman, estou até com ele aqui, que se chama Identidade. É uma entrevista que foi adaptada para livro, muito bom, muito bom. E nesse livro de identidade, o Bauman ele vai dizer o seguinte: a preocupação com o agora não deixa espaço para o eterno, nem tempo para refletir sobre ele. Essa é a frase que ele usa, né? Quando ele é perguntado sobre os efeitos da pós-modernidade no sagrado. A partir dessa afirmação do Bauman, né, quais as preocupações, né, que quais as preocupações que você acredita, que vocês acreditam, né, serem as causadoras para a perda de espaço da espiritualidade na vida comum? E quais os impactos da pós-modernidade nessa perda de espaço, né, que o Bauman cita? Eu vou aqui citar um livro do Rollo May. Eu não lembro exatamente o nome, porque deixa eu ver aqui. O Homem à Busca de Si Mesmo, A Procura de Si Mesmo. Eu sempre esqueço o nome dele, mas é um livro muito bom. Rollo May, ele foi um psicanalista e psicólogo estadunidense do século passado. Ele faz meio que um diagnóstico assim, baseado nas experiências que ele tinha no atendimento clínico e em alguns estudos, ele faz um diagnóstico da sociedade
E é muito interessante que ele põe que uma das causas dessa dos sintomas é é o próprio progresso humano. E aí, é, quando o Bauman fala sobre isso, né, eu acho que fica muito mais do que claro que esse progresso científico, tecnocrata e tudo mais, causou na humanidade o que o Rollo May fala, que é o homem à procura de si mesmo, que é uma pessoa, os indivíduos solitários, eles vivem em função de uma visão do American Dream, por exemplo, vivem atrás de alguma coisa que eles não necessariamente querem, mas que é um roteiro que é passado para eles estabelecidos, né? Nós nascemos com também narrativas aqui, usando de outra forma, nascemos com narrativas que nós precisamos executar, né? Então, eu acho que pontualmente essas narrativas, essas quero usar um sinônimo aqui, esse peso, essas obrigações que a sociedade coloca nas nossas costas como indivíduos, elas causam essa perda de espiritualidade. Porque a partir do momento em que eu me preocupo em ser um bem-sucedido, entre aspas, traduzindo para uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que conquistou as coisas nos tempos certos. Então, sei lá, terminou a faculdade com 21, com 23 voltou do intercâmbio, com 25 estava casado, com 27 começou um emprego diferente, recebeu uma promoção, comprou e tal. Essas narrativas que colocam sobre a gente, elas causam na gente uma ansiedade e a gente tenta procurar elas, solucionar elas não da forma correta, que é procurando em Deus o que Deus espera da gente, mas a gente tenta solucionar elas realmente resolvendo, realmente trazendo à existência essa narrativa, né? A gente vive a vida para cumprir essa narrativa muitas vezes. Muitas pessoas vivem dessa forma. Então, acho que essa seriam as preocupações da modernidade, trabalhar para ter mais dinheiro. Assim, eu tô parecendo um esquerdista falando, tô parecendo um comunista, daqui a pouco eu vou dizer que o capitalismo falhou, falha e falhará, mas querendo ou não, de certo modo, tem esse ponto aí que esse sistema econômico põe sobre a gente. Bom, e quais os impactos na pós-modernidade, na espiritualidade? Aí é que tá. Eu acho que a pós-modernidade tem é um fenômeno que aí eu tô dando palpite, não é minha área, mas eu acho interessante como que a pós-modernidade ela implica na religião não de uma forma como eu vou encontrar Deus através da religião. Às vezes as pessoas elas entram em religiões para encontrar a si mesmo, para encontrar a sua história, para encontrar os seus antepassados. Então, a pessoa negra ir para o cristianismo é um contrassenso, sendo que o cristianismo começou ali no Oriente Médio, né? Isso as pessoas não sabem, infelizmente. Mas tem muito disso, né? É muito mais uma coisa sentimental que as pessoas colocam na espiritualidade. Ela deixa de ser espiritual e se tornar algo emocional. Bom, é isso. A minha resposta ficou gigante, porque enquanto eu falava, eu também ia pensando, mas eu imagino que seja isso. Não, muito bom, nossa, meu Deus, muito bom. É, bom, qual foi? Ah, tá, preocupação.
Ok. Quais as preocupações, né, seriam as causadoras para a perda de espaço da espiritualidade na vida comum? Tá. Vamos lá. Eu vou partir do seguinte pressuposto. A preocupação com agora não deixa espaço para o eterno, nem tempo para refletir sobre ele. Existe algo que é desenvolvido pelo Charles Taylor, que é exatamente a secularização, que é, inclusive, uma das famílias da fé que o Os Guinness vai falar no seu livro, né? Ou seja, a espiritualidade, ela cada vez menos tem interferência na esfera pública e, consequentemente, ela se resume à esfera privada. Isso é um ponto. Secularismo. Só que nós temos também o seguinte: nós vivemos numa sociedade do consumo. E numa sociedade onde o consumo é absurdamente estimulado, e numa sociedade onde já há uma tendência de escantear o sagrado, escantear a espiritualidade, colocar a espiritualidade sagrada como colocar na quinta prateleira, as pessoas elas vão pensando cada vez menos no eterno, porque o pensamento se resume no agora. E quando eu falei de relação de consumo religioso, vai muito nessa linha. Porque eu não me preocupo mais com a terra do céu, como o Marcos Almeida vai dizer, né? Eu me preocupo em usufruir das benesses espirituais aqui e agora, já. Então, eu anseio por respostas rápidas de Deus, eu anseio por uma satisfação instantânea de Deus, porque se o iFood entrega comida na minha casa em 30, 40 minutos, Deus precisa me responder ou atender o meu anseio também em 30, 40 minutos. Então, eu acredito que muitas vezes a relação das pessoas com Deus é uma relação muito... Espera-se muito um imediatismo, né? E aí as pessoas acabam perdendo a noção de tempo, né? De Cronos, Kairos, né? Eu acho que as pessoas pensam cada vez menos no sagrado por isso. E aí também nessa minha fala, né, também está o impacto da pós-modernidade no evangelho. Ou seja, eu quero consumir um evangelho que me promova. Eu quero usufruir ou consumir um evangelho que vá de encontro ao meu bem-estar. Quando, na verdade, a palavra de Deus ela é confronto. Porque o meu pecado precisa ser confrontado pelas Escrituras. É aquilo que Lutero falava. Eu tenho uma ideia. Eu submeto a minha ideia à palavra de Deus para que essa ideia que eu tenho seja confrontada pela palavra e a partir daí surge uma nova ideia. É diferente. Hoje não há essa relação. Então eu creio que o impacto da pós-modernidade na perda de espaço da espiritualidade, ela se dá por esses fatores. Então você tem secularismo, você tem relação de consumo, e aí você traz a questão de relação de consumo para a esfera religiosa,
E tem também um terceiro fator, o Israel. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Porta dos Fundos. Nossa, meu Deus, estou confessando um pecado aqui, né? Que, nossa, assistindo Porta dos Fundos e tal. Mas é legal porque esse vídeo é super legal, super provocativo. No final, o Rafael Portugal, eles tinham que apresentar projetos de brinquedos, né, para a empresa. Aí no final, o que é isso, Rafael? Não, esse aqui é um cubo mágico, mas é um cubo mágico de uma única cor, né? Principalmente para essa sociedade, né, que não quer ser contrariada, que não quer ser confrontada, que não quer saber de perder, que só quer saber de ganhar. Então tá aqui um cubo mágico que vai agradar todo mundo, sabe? Não tem ninguém que não vai conseguir fazer. Nós cada vez mais buscamos formas de fugir dos nossos confrontos diários, sabe? Porque é a questão do bem-estar que eu falei, sabe? Eu não posso perder, eu não posso ser contrariado, eu tenho que ter tudo. Então, é, é, eu percebo que esse elemento também é um elemento que tem afastado as pessoas da espiritualidade ou um efeito da pós-modernidade, né, na espiritualidade, né? Então tem muito isso também. Última pergunta da noite. O papo tá bom demais, gente do céu. Para encerrar a saideira, né? Diante das várias narrativas existentes e em trânsito, né, nesse mundo moderno, pós-moderno, né, como nós podemos apresentar o verdadeiro evangelho às pessoas? É, essa pergunta é difícil. É tema de pesquisa, meu. Eu tô refletindo muito sobre isso ultimamente. É, eu já sei o que eu não devo fazer ao apresentar o evangelho, né? Eu consigo dar alguns exemplos práticos. Tem um vídeo bem conhecido na internet, né? Tem um pastor que ele vai fazer um, um evangelismo. Eu não sei se é ético ou não dizer o nome do pastor e o vídeo, qual vídeo que é. O Lincoln falou que não, então não. Não, não, Mas, não. O nome do pastor não. O vídeo, descrever a cena, tá tranquilo. ok. Então, nesse evangelismo, o pastor ele tá pregando a palavra, só que ele tá falando que todo mundo vai para o inferno se não se arrepender, e ele diz com umas palavras um pouco mais, é, um pouco não educadas, assim, chega a ser, seria engraçado se não fosse triste, para ser sincero. Então ele É o ofende as evangelho pessoas. pelo constrangimento. Não, eu imagino que ele nunca deve ter ganhado uma alma, porque eu não consigo imaginar Jesus chegando para evangelizar e tal, pregar a palavra dele, falando: Ah, você é um sem vergonha, você é um salafrário, você é um traidor, é um infiel. Daí para pior, né? Eu tô tentando maquiar aqui as palavras que são usadas no vídeo. Mas então, eu acho que isso daí já é o que a gente não pode fazer, né? Agora, no meio de tantas narrativas, eu acho que a gente tem que também apresentar nossa narrativa. E quando eu falo de apresentar nossa narrativa, é de fato isso, né? O evangelho como uma totalidade que abrange, que corresponde àqueles 4 pontos que nós falamos lá, sobre a razão. é, Quais são os outros três? Eu não lembro as palavras É exatamente. razão, fé, confiança e prática. Isso, porque também eu desconfio muito que você chegando em alguém dizendo que a pessoa vai para o inferno, se ela não se converter, a pessoa vai se converter ao cristianismo com esse tipo de mensagem. Eu duvido muito que aconteça isso.
É, então, acho que o nosso desafio é pregar o evangelho como narrativa, né? Como é, uma narrativa redentiva e tudo mais, mas que tem todos os seus elementos ali, né? Criação, queda, redenção, e também depois ali o juízo. Eu acho que essa é a melhor forma, que acho que é isso que o apóstolo Paulo fazia, é isso que João, o apóstolo, também fazia no tempo da igreja do primeiro século. Mano, eu concordo com você e nós conhecemos a verdadeira narrativa, que é o Evangelho. E acho que talvez a melhor forma de comunicarmos o Evangelho é mostrando para as pessoas que elas fazem parte dessa história. Porque, de fato, elas fazem parte dessa história. Todos nós fazemos parte dessa história de redenção. Todos nós somos integrantes dessa grande e verdadeira narrativa que é o Evangelho. Então, quando você quando você apresenta o Evangelho dessa forma, eu acho que ele fica mais ele fica mais palatável para as pessoas, ele fica mais fácil de ser absorvido pelas pessoas, né? É você com naturalidade conseguir apresentar essa todo esse enredo da salvação que começa com a criação de todas as coisas, que passa pela queda do homem e pela entrada do pecado no mundo, que logo em seguida se, se dá em Israel como o povo de Deus, mas Israel não consegue, enfim, não consegue su suprir as expectativas, Israel não consegue, enfim, ser o povo, né, que Deus gostaria que fosse. Apresentar Jesus como o redentor de todas as coisas e aquele que inaugura um novo tempo. Apresentar a igreja como integrante dessa missio Dei, né? Dessa missão de Deus estabelecida lá em Mateus 28, 19 e 20. E a igreja, cumprindo a sua missão de pregar o evangelho, inserindo todos nessa grande e única narrativa, vem a nova criação, vem Jesus de novo. E eu acho que quando a gente apresenta o evangelho assim, eu acho que ele fica ainda mais apaixonante. Eu não estou querendo dizer aqui, pessoal, que não existem outras formas de falar do evangelho. Há várias formas, há vários tipos de abordagens que você pode fazer para apresentar o evangelho. Mas eu acho que quando a gente apresenta o evangelho como essa história que ele é mesmo, essa narrativa, eu acho que as pessoas elas conseguem com mais facilidade visualizar todo esse enredo, todo esse desenvolvimento. E é mais fácil delas perceberem, opa, então Jesus é assim. Então Jesus fez tudo o que fez por isso. E a minha vida está dentro de toda essa história, né? São, enfim, ideias, mas, enfim. Mano, você levantou a mão, pode falar aí, mano. É nóis. Tem um livro
Chama Fundamentalismo, Terminologia Hermenêutica e Apontamento. É organizado pelo Breno Martins Campos. Eu não tenho mais ele, né? Na verdade, nunca tive ele emprestado. Ele é muito bom, se dispõe a analisar o cristianismo fundamentalista, e uma das reflexões mais interessantes que eu tive a partir dele é como muitas vezes a gente que é cristão coloca os outros não cristãos como inimigos. E aí a gente sai como se fossem, sei lá, soldados. eh, Esqueci o nome daquele período lá que a Igreja Católica foi até o Oriente conquistar e tal. Na verdade, é uma motivação econômica. Esqueci completamente o nome. É, Cruzadas? Não, isso, cruzadas. nossa, elementar eu esquecendo, mas é o cansaço, né? Enfim, esse livro é muito interessante porque ele fala do cristianismo como um sistema fechado e que você pode ver, infelizmente, na maioria das vezes, os cristãos evangélicos, eles têm uma interpretação do evangelho nesse sentido. Se você puder ler esse livro, é um livro muito, muito, muito bom. Sério. Quem puder ler, leia. É Fundamentalismo, Terminologia Hermenêutica e Apontamento, Breno Martins Campo. Ele fala essa questão, né, sobre a gente ver o outro como inimigo, e tem um ponto do livro, uma autora ali, acho que no segundo capítulo, ela compara o fundamentalismo ao próprio racionalismo e como eles são equivalentes assim no seu sistema de funcionamento, o fundamentalismo cristão e o racionalismo. É muito interessante. Eu acho que vale muito a pena porque ele é um primeiro ponto assim para a gente quebrar essa mania de não entender a narrativa do Evangelho. Mano, eu tô vendo aqui, gente, R$ 20 o livro. Uau, R$ 20, Livraria El Shaddai, Fundamentalismo, Terminologia Hermenêutica e Apontamento, Editora Recriar, Breno Martins Campos, organizador. Nossa, mano, muito legal. Vou dar uma olhada aqui, 130 páginas. Uau, muito bom, muito bom. Fundamentalismo, Terminologia Hermenêutica e Apontamento. Muito legal. Muito bom, mano. Galera, poxa, que papo bacana, que papo top, falando de evangelho, falando de pós-modernidade. É um tema que realmente dá muito pano para manga. Enfim, nosso intuito com esse papo, claro que é não esgotar o assunto, até porque não tem como, a gente vai só lançando alguma ideia sobre, mas de todo modo fica aí a reflexão para todos nós, né? E galera, é, estamos chegando ao fim de mais um encontro do Nefi, tá bom? A você que está nos assistindo aí pelo YouTube, muito obrigado. Continuem divulgando o Nefi nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp, tá bom? Siga a gente lá no Instagram, @Nefi Estudos, e também nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, tá bom, pessoal? E não se esqueça de participar também do nosso grupo de WhatsApp. Lá você fica por dentro da nossa agenda de reuniões e também das discussões que nós promovemos lá no grupo. Beleza, pessoal? Israel, meu querido, grande abraço para você, meu brother. Tamo junto. E a você que nos assistiu aí, a você que participou, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tamo junto.